Nem sempre é o mais forte que vence. Nem sempre quem fala mais alto é quem carrega a razão. Ao longo das Escrituras, vemos uma verdade que atravessa séculos. A força bruta impressiona, mas é a sabedoria que transforma destinos. Exércitos já foram derrotados por estratégias silenciosas. Orgulhos já foram derrubados por discernimento paciente. Armadilhas já foram desfeitas por uma única frase dita no tempo certo. Porque no reino de Deus, sabedoria não é apenas inteligência, é alinhamento com o céu, é enxergar além do momento, é agir quando todos esperam reação impulsiva. A história de Jacó e Esaú é uma dessas cenas onde o invisível pesa mais do que o aparente. 2 irmãos, 2 temperamentos, 2 caminhos. Esaú era o primogênito, o caçador habilidoso, o orgulho do pai, homem do campo, forte, intenso, direto. Jacó era diferente, preferia as tendas, o silêncio, a observação. Desde o ventre já havia disputa entre eles, como se o conflito estivesse escrito antes mesmo do primeiro choro. Mas enquanto Esaú confiava na força do braço, Jacó confiava na leitura do momento. O dia em que tudo mudou não parecia extraordinário. O sol queimava sobre as terras secas e Esaú voltava cansado de uma caçada frustrada. A fome apertava, a mente enfraquecia. Na tenda, Jacó preparava um ensopado de lentilhas. Não era apenas comida, era oportunidade. Ele conhecia o irmão. Sabia que a impulsividade era sua maior fraqueza. Sabia que um homem dominado pela necessidade imediata raramente pensa no legado. Quando Esaú pediu o prato, Jacó não reagiu com pressa. Respondeu com cálculo: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Aquela proposta parecia absurda. A primogenitura não era apenas herança financeira. Era liderança espiritual, autoridade familiar, continuidade da promessa feita a Abraão e a Isaque. Era responsabilidade diante de Deus. Mas para quem está dominado pelo agora, o amanhã parece distante demais. Esaú desprezou o invisível em troca do imediato. Trocou o destino por satisfação momentânea. E Jacó, sem levantar espada, sem usar violência, conquistou aquilo que a força não garante: posição. Essa história não glorifica manipulação, mas revela uma verdade desconfortável. Decisões impulsivas custam caro, e a sabedoria, ainda que silenciosa, constrói futuro. Anos depois, em outro cenário, outro homem enfrentaria não um irmão impulsivo, mas um sistema inteiro movido por orgulho e ódio. Na corte persa do rei Assuero, surge o contraste entre Mardoqueu e Amã. Amã era poderoso, influente, respeitado. Caminhava pelos corredores do palácio cercado de reverência. Todos se inclinavam diante dele, todos, menos Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava, não por rebeldia política, mas por fidelidade espiritual. Ele sabia a quem devia sua adoração. A recusa silenciosa se tornou uma ferida aberta no ego de Amã, e o orgulho ferido é perigoso. O que poderia ser resolvido com indiferença se transformou em decreto de extermínio. Amã decidiu não destruir apenas um homem, mas um povo inteiro. Mas enquanto o ódio se articulava nos bastidores, Deus já movia peças invisíveis. Ester, rainha, era judia. Mardoqueu a orienta. Ela jejua. O povo jejua. Não há levante armado. Não há rebelião violenta. A oração, estratégia, tempo certo. Uma insônia no palácio muda o rumo da história. Um registro antigo é lido. Um ato de lealdade esquecido é lembrado. E o rei pergunta: o que foi feito para honrar esse homem? A ironia divina é precisa. Amã, que planejava a morte de Mardoqueu, é obrigado a conduzi-lo pelas ruas em honra pública. O orgulho começa a ruir antes mesmo da sentença final. E quando Ester revela o plano maligno, o mesmo instrumento preparado para o justo se torna o instrumento de queda do perverso. A forca construída para Mardoqueu recebe Amã. Sabedoria não foi passividade. Foi confiança combinada com ação estratégica. Foi saber quando falar e quando esperar. Foi discernir que nem toda batalha se vence com confronto direto. Da corte persa voltamos a Israel, ao trono recém-ocupado por um jovem rei. Salomão, inexperiente aos olhos do povo,
mas já marcado por um pedido ousado feito a Deus: sabedoria. E essa sabedoria seria testada não em campo de guerra, mas em um conflito aparentemente doméstico. 2 mulheres, um bebê vivo, um morto. Nenhuma testemunha, nenhuma prova. Apenas versões opostas. O impasse parecia insolúvel. Salomão poderia ter adiado, investigado, delegado, mas escolheu provocar revelação. Tragam-me uma espada. A ordem chocou a corte. Dividir a criança parecia crueldade. Mas a proposta não era literal, era estratégica. Diante da ameaça, o amor verdadeiro se revelou. Uma mulher preferiu perder o filho a vê-lo morto. A outra aceitou a divisão. E ali, na reação, estava a verdade. Salomão não precisou de evidências materiais. Ele expôs o coração. A sabedoria não apenas resolveu o caso, consolidou a autoridade. O povo compreendeu que aquele rei enxergava além das palavras. Anos depois, em Jerusalém, outro confronto aconteceria, não entre 2 mães, mas entre líderes religiosos e Jesus. A pergunta sobre o tributo a César não era curiosidade fiscal. Era armadilha. Se ele condenasse o imposto, seria acusado de rebelião. Se aprovasse, perderia apoio popular. Um dilema cuidadosamente arquitetado. Jesus pede uma moeda. De quem é a imagem? De César. Então vem a resposta que atravessa séculos: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A armadilha se dissolve. Ele não nega responsabilidade civil, nem compromete lealdade espiritual. Ele separa esferas. Ele revela prioridade. A moeda carrega a imagem do imperador. O ser humano carrega a imagem de Deus. A sabedoria não grita. Ela responde com equilíbrio. Silencia acusadores não com violência, mas com clareza. E quando falamos de reconstrução após destruição, lembramos de Zorobabel. Jerusalém estava em ruínas. O templo destruído. Décadas de exílio haviam esmagado a identidade nacional. Mas um decreto de Ciro abre caminho para o retorno. Zorobabel lidera o povo de volta. O entusiasmo inicial é grande. Alicerces são lançados, mas logo surge oposição. Acusações políticas, intimidação, burocracia. A obra para por anos. O desânimo ameaça vencer. Mas a palavra profética reacende o ânimo. Zorobabel entende que fé não é ausência de obstáculos. É perseverança apesar deles. Ele responde aos adversários não com espada, mas com documentos. Solicita verificação nos arquivos reais. E lá está o decreto original. A verdade registrada derrota a mentira atual. O rei Dário não apenas confirma a autorização, como ordena apoio financeiro. O templo é concluído. A sabedoria aqui foi resistência paciente. Foi não abandonar o chamado diante da demora. E voltamos a Jacó, agora em outro cenário, longe da casa do pai, trabalhando para Labão. Anos de serviço, mudanças salariais injustas, manipulações constantes. Mas Jacó observa padrões, aprende ciclos, propõe um acordo aparentemente simples. Ficará com os animais malhados e salpicados. Labão aceita, acreditando que a maioria dos nascimentos favoreceria a ele. Jacó aplica uma estratégia cuidadosa, selecionando momentos de acasalamento dos animais mais fortes. O resultado é crescimento progressivo do seu rebanho. Ele não rouba, não confronta violentamente. Ele usa conhecimento, paciência e constância. O explorado se torna próspero não pela força, mas pela inteligência aplicada com fé. Em cada uma dessas histórias há um fio condutor. Sabedoria é poder invisível. Não depende de músculos, posição social ou volume de voz. Depende de discernimento. De entender que o momento certo vale mais que reação imediata. De confiar que Deus age mesmo quando a cena parece dominada pelo caos. A espada impressiona, mas a palavra certa transforma. O orgulho constrói forcas para outros e acaba pendurado nelas. A pressa troca herança por lentilhas. A acusação cai diante de uma resposta equilibrada. A oposição política se desfaz diante da verdade registrada. A sabedoria continua disponível. Não é privilégio de reis antigos ou profetas distantes.
Ela é promessa para quem pede, para quem observa antes de agir, para quem ora antes de responder, para quem prefere construir futuro em vez de vencer discussões momentâneas. Talvez você esteja diante de uma escolha como Esaú, pressionado pela urgência. Talvez esteja enfrentando oposição como Zorobabel. Talvez precise responder com equilíbrio como Jesus, ou discernir corações como Salomão. Em todos os casos, a força pode parecer o caminho mais rápido, mas quase sempre a sabedoria é o caminho mais seguro. Porque no fim, não é o grito que ecoa pela eternidade, é a decisão tomada com discernimento. Não é o braço forte que sustenta promessas, é o coração alinhado com Deus. E quando a sabedoria guia nossos passos, até os desafios se tornam instrumentos de crescimento. Se essa jornada te fez refletir, guarde essas histórias não como contos antigos, mas como princípios vivos. A sabedoria continua aberta para quem a busca. E quando ela encontra espaço em nós, transforma não apenas decisões, mas destinos inteiros.